O Atlético jogou pelo Campeonato Brasileiro da Série A no estádio Antônio Ascioli e empatou com o Atlético Paranaense. O Shailon, aos 6 minutos do segundo tempo, fez o primeiro gol do jogo, o gol do Dragão, 1-0, e o Atlético Paranaense empatou com o Terans aos 15 minutos do segundo tempo. Foi o 11º empate do Atlético no campeonato, 35 pontos, e o time está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Evandro Gomes, mais sensato, a sua análise do jogo. Então, André, o time do Atlético caiu para a segunda divisão. Não vamos nos apegar à matemática, porque tirar 9 gols de diferença para o Cuiabá é praticamente impossível num futebol onde a marcação, ela hoje prevalece no futebol brasileiro. O Atlético desperdiçou grandes oportunidades e não caiu pelo jogo de hoje. No dia que o Atlético tinha 5 adversários pela frente, que a Natália Freitas falou, olha, perdeu para todos eles, não ganhou de nenhum. Então perdeu para o São Paulo, perdeu para o Santos, empatou com o Fortaleza, empata com o Atlético do Paraná e vai ter o América Mineiro lá em Belo Horizonte. O América Mineiro precisando de resultado para ficar numa Copa Libertadores. Então, não é pelos adversários que tem, é pelo que o Atlético deixou de mostrar como time de futebol ajustado que era, com muitos jogadores que caíram de produção, entre eles Marlon Freitas e Jorginho, que decepcionaram quando o time mais precisou deles. Mas um Atlético mostrando outros jogadores guerreiros, como Baralhas, como Shailon, como esse Edson Fernando, como outros, o próprio Turim também, que não fez um grande jogo, mas um jogador guerreiro. Gasal também muito bem, disparado o melhor jogador em campo hoje. O Shailon, que fez o golaço do time do Atlético e que foi um herói dentro de campo. Herói não porque ele não salvou o time do Atlético, mas ele pelo menos buscou essa situação para livrar o Atlético, pelo menos deixar no páreo até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético está rebaixado, essa que é a verdade, e tem que se preparar a partir de agora para disputar a Série B do ano que vem. Evandro Gomes, os melhores e os piores do Atlético nesse jogo. O Shailon foi disparado o melhor jogador em campo, um gigante, né? Marcou um golaço para o time do Atlético, como meia, como ponta, como lateral esquerdo, do jeito que você imaginou, ele foi o melhor em campo. O Baralhas, em segundo plano, uma grande partida dele também. Você joga um pouquinho mais para trás, o Lucas Gasal fez um grande jogo também, jogador que tem até agora a qualidade de chegar na linha de frente, arriscar os chutes para gol. Então, esses foram os 3 maiores destaques na equipe atleticana. Embora o Ayrton tenha jogado bem, o Jefferson não comprometeu do lado dele, marcando bem, mas foram esses os melhores, né? Quanto aos piores, o que você pode falar em relação a piores no time do Atlético? O time lutou, o time foi determinado, o time teve disposição, o time suou a camisa. Então não teve aquele que se destoou tanto, pelo menos buscou. O Turim talvez tenha sido o pior, pelo erro que cometeu, inclusive, culminando com o gol do Atlético Paraná. Então ele hoje não foi aquele jogador que a gente imaginava que pudesse ser, principalmente por ser um grande guerreiro nessa equipe do Atlético. Que aprendizado esse Campeonato Brasileiro deixa para o Atlético, Evandro? Bom, deixa uma situação que o Atlético pecou, né, quando empolgou demais com Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, ganhou um dinheiro que ele vai ter que gastar para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Acordou muito tarde para ver que a situação do Campeonato Brasileiro estava ruim e quando acordou já não dava mais. O time começou a tropeçar, erros em cima de erros, e na medida que o campeonato foi afunilando, a pressão foi aumentando, as críticas em cima de determinados jogadores, partindo da própria diretoria também, foram deixando o time, de uma forma geral, inseguro, e o Atlético pagou muito caro por isso. Bem numa Copa Sul-Americana,
bem numa Copa do Brasil, campeão goiano da temporada, mas joga tudo por água abaixo, caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ninguém vai lembrar que o Atlético foi semifinalista de uma Copa Sul-Americana e chegou também na mesma posição numa Copa do Brasil. É o que eu disse, é como você junta dinheiro, não aproveita a vida e gasta o dinheiro que juntou para curar das doenças que normalmente vêm com a velhice. O Atlético juntou dinheiro de 2 Copas, a Sul-Americana e a do Brasil, e vai ter que gastar para curar o mal que cometeu na Série A, caindo para a Série B. E o próximo jogo do Atlético, para encerrar o Campeonato Brasileiro da Série A, será domingo na Arena Independência, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro, às 4 da tarde.